O Senhor caminhava anunciando o reino, as multidões o seguiam, se afastando cada vez mais da cidade, chegando ao deserto. E Jesus chamou seus discípulos e disse: tenham compaixão desta gente, porque há 3 dias que permanece comigo e não tem o que comer. E não quero despedi-la em jejum para que nos desfaleça pelo caminho. Mas os discípulos disseram: onde haverá neste deserto tantos pães para fartar tão grande multidão? Apenas tem aí um rapaz com 5 pães e 2 peixinhos. Então o Senhor mandou o povo assentar-se no chão, tomou os pães e os peixinhos, dando graças, partiu e deu aos discípulos e estes ao povo. Todos comeram e se fartaram, e do que sobrou, recolheram 7 cestos cheios. Para os que comeram eram 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Então, os discípulos disseram ao Senhor: onde haverá tanto pães neste deserto? Bem amados, quando o Senhor tirou o povo do Egito e trouxe para o deserto, o Senhor deu um jeito. O Senhor jogou o maná para o povo comer no deserto. Mas o Senhor disse aos judeus: vossos pais comeram o pão no deserto e morreram. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Os discípulos estavam procurando onde é que tem pão, onde é que tem pão. E o pão vivo estava na frente deles, o Senhor. Tem crente que fica procurando chifre na cabeça de cavalo, quando a solução é Jesus, a direção é Jesus, o fundamento é Jesus. É depender do Senhor, aprender do Senhor. Mas muitas das vezes esquecem do Senhor e vai atrás de outras coisas. Então, antes de fazer o milagre, o Senhor disse: mande o povo assentar. O que é isso? Ordem. No lugar onde há desordem, onde há bagunça, não é obra de Deus. Onde há bagunça, confusão, não é obra de Deus. Porque se você vai para o colégio, você tem que sentar para aprender. Você vai para a faculdade, tem que sentar para aprender. Se você vai para um tribunal, você tem que sentar para ouvir. Então, você vai no médico, você tem que sentar para ouvir o diagnóstico. As coisas do Senhor requer ordem. E essa ordem ali de sentar também é descansar no Senhor. Descansar no Senhor. Aprender a se alimentar com as coisas do Senhor. Leitura, oração, comunhão, andar junto. É o descanso no Senhor. Então, todos aqueles homens comeram e se fartaram, ou seja, ficaram satisfeitos com as coisas do Senhor. Olha, quando uma pessoa é sincera, está num lugar que se diz igreja, que está tudo errado, ela está sempre satisfeita quando ela ainda não tem certeza das verdades bíblicas. Mas quando ela conhece a verdade, quando ela está em uma obra que é sincera, ela vai estar satisfeita. Ela diz: aqui a justiça é a igreja do Senhor. Ela vai ficar satisfeita. Até porque o milagre, o Senhor deu graça e dividiu o pão para os discípulos. O milagre passou nas mãos dos discípulos, ou seja, o complemento da vida do crente é o corpo da igreja. A Bíblia diz: levai as cargas uns dos outros e assim cumprirei a lei de Cristo. Então, o corpo é o complemento para discipulado, para andar junto, para ter comunhão, chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegra, se relacionar, não ter necessitado. É o corpo. O milagre passa por meio do corpo da igreja. Mas antes dos discípulos, tinha um rapaz com 5 pães e 2 peixinhos. Aquela foi uma oferta simples que ele deu.
uma oferta de vida, não é dinheiro. Ele estava ali no deserto com o pãozinho dele para ele comer, com um peixinho. O Senhor, traga aí. Ele deu o que ele tinha. Eu conheci esses anos no Senhor pessoas na obra que estavam dispostas a dar dinheiro, mas não estavam dispostas a dar suas vidas. Quando a gente procurava elas para evangelizar, quando a gente procurava por discipulado, para comunhão, para andar junto, essas pessoas estavam sempre ocupadas e sumiam. Elas não se viram para ter uma vida simples. Aqui mostra que o Senhor continua operando de forma simples. Se é um religioso, se é um teólogo, eu vou pescar logo um tubarão. Não. Aquele rapazinho com 5 pães e 2 peixinhos. Porque 5 pães, malmente 5 homens comem. Mas 5 pães no meio, na mão do pão da vida, 5.000 comeram. Fora mulheres e crianças. Para terminar a mensagem, qual foi o sentimento do Senhor? Eu tenho compaixão dessa gente, para que ela não desfaleça pelo caminho. Olha, a gente está vendo muito crente desfalecer pelo caminho, porque eles não são cuidados, eles não são alimentados. Eles não são ensinados, não são discipulados, não é uma congregação, é uma bagunça, é uma confusão, é um ajuntamento de gente. E por isso que a gente vê muita gente desfalecendo pelo meio do caminho, porque não tem cuidado com a vida espiritual delas. Mas quando é igreja, quando tem direção, o corpo vai se encarregar de cuidar daqueles que chegam, para que eles não desfaleçam no meio do caminho. Se você tem interesse em compartilhar sobre a graça, entre em contato através do nosso Zap 719 87 76 44 97. A graça e a paz, em nome do Senhor Jesus. Amém.